médium espírita Chico Xavier acabou chocando a todos ao relatar coisas que ele viu nas igrejas católicas nas quais ele frequentou, tanto em missas como em procissões, e tudo o que aquele homem falou reforça ainda mais os ensinos bíblicos dados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia à luz da Bíblia em relação ao papado. O vídeo de hoje com certeza vai surpreender você. Eu me chamo Leila e já convido você a deixar o seu like nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e já compartilha com pelo menos uma pessoa. E se não for inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Agora, bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. No vídeo de hoje você vai se surpreender com esse breve relato do Chico Xavier, um médium espírita já falecido que participou ali numa entrevista na qual foram indagadas algumas questões para que ele respondesse. Dentre essas questões estava a Igreja Católica e a visão que ele tinha dessa igreja. No breve relato que ele deu, ele descreve tudo o que viu em missas e procissões, em eventos da Igreja Católica. E tudo que aquele homem relatou enquanto estava com vida reforça ainda mais os ensinos bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação ao papado e à própria Igreja Católica. É certo afirmar que todo cristão que busca sabedoria na Palavra de Deus, que analisa, que estuda as Escrituras, jamais acreditaria em espiritismo, nem tampouco em reencarnação. E eu nem preciso te dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é totalmente contrária a esse tipo de crença, certo? Mas por que eu resolvi trazer esse vídeo hoje aqui? Eu resolvi trazer esse conteúdo hoje aqui para que o Espírito Santo de Deus impressione o teu coração, assim como ele me impressionou. O relato do médium Chico Xavier é de arrepiar e você já vai ver o próprio falando. Ele diz que nas igrejas católicas ele via espíritos desencarnados participando das cerimônias da Igreja Católica. Ele via essas ações dos espíritos tanto nas missas como também nas procissões. Olha aí um trecho dessa entrevista. Frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Muitas vezes, principalmente do altar daquela que nós veneramos como sendo Nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia. Do altar consagrado a Santa Teresinha de Lisieux, muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. O médium é claro em afirmar que ele via espíritos desencarnados. Agora eu te pergunto o seguinte: se você que está assistindo a esse vídeo, você assim como eu é cristão, não acredita em espiritismo nem tampouco em reencarnação, eu te pergunto, o que esse médium via então?
Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas de antemão eu já te afirmo o seguinte: o que esse médium via era nada mais, nada menos do que anjos caídos. Isso mesmo, ministros de Satanás, que podem se transfigurar em imagens humanas, que podem até fazer cair fogo do céu para enganar, se possível, até os eleitos. Agora, se esses anjos caídos se reúnem nessas cerimônias, por que eles se reúnem ali? Porque eles sentem prazer em estar ali no meio daquelas cerimônias. Nós sabemos que a Igreja Adventista ela debate muito a questão do quarto mandamento, que tem sido esquecido pelas demais igrejas. Mas no caso da Igreja Católica, os 2 primeiros mandamentos já são ali aniquilados, abolidos, esquecidos por essa denominação. E quais são? O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura e não as adorarás. Esses 2 primeiros mandamentos já são aí abolidos pela Igreja Católica. Nós podemos ver os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, no capítulo 20 do livro de Êxodo, tá certo? E num discurso de tristeza e ira ao mesmo tempo, Deus usa a boca do profeta Isaías, no capítulo 44, do verso 9 ao verso 20, para dizer que tolo é o homem que fabrica imagens de escultura e a adora. Num certo relato desse texto, Deus diz assim, que o homem vai para o mato, tira a lenha, traz para casa, faz o fogo para esquentar a sua casa. Com a brasa, assa um pedaço de carne e faz a sua comida. Mas com a madeira que sobra, ele começa a esculpir um deus de madeira para ele. Se ajoelha diante dele e diz: me ajude, me socorra, porque você é o meu Deus. Que relato forte de Isaías 44, e eu sugiro que você leia. Você que está me assistindo, que é católico, que você leia. Eu sei que a Igreja Católica, ela defende muito a questão de venerar e não adorar, mas eu digo para você que praticamente não tem diferença entre venerar e adorar, porque as pessoas, os fiéis, os sinceros da Igreja Católica, eles se ajoelham diante de imagens, crendo ter naquelas imagens poder suficiente para operar milagres. Essa é de fato uma atitude pagã ensinada pelo papado, pela própria Igreja Católica. Outra coisa que nos chama bastante a atenção na Igreja Católica é a questão dos simbolismos, usados tanto no templo como nas roupas e nas cerimônias católicas. O primeiro símbolo deles, que nós vamos ver aqui, é o símbolo do olho que tudo vê. Símbolo de origem egípcia relacionado ao olho de Horus, muito usado pelos ocultistas, maçons e católicos. Os católicos alegam usá-lo para representar a onipresença de Deus, mas na verdade a sua origem representa o olho do príncipe deste mundo, que é Satanás. O segundo simbolismo é a cruz invertida. A cruz invertida é claramente um símbolo que zomba de Cristo e do seu sacrifício. Essa cruz é muito usada em rituais satânicos e vemos ela também na Igreja Católica. O pentagrama invertido. Este é um dos principais símbolos do satanismo. Simboliza a queda da Trindade cristã e a ascensão do poder de Lúcifer. Ele é muito usado para abrir portais espirituais. O hexagrama, no ocultismo, é um símbolo comumente usado para invocação e controle de demônios, espíritos e anjos caídos. A cruz torta, símbolo usado por magos e feiticeiros no VI século, é um símbolo repulsivo que representa a imagem da besta. Agora, a cruz pátia. A cruz pátia é um símbolo de adoração dos antigos deuses babilônicos e foi frequentemente usado pelos sacerdotes desta religião, ou seja, da religião católica. A lua crescente.
É um símbolo pagão de adoração ao deus Baal, assim como também dos cultos à deusa mãe, que pode ser representada por Astarote ou Ísis. Esse símbolo pode ser encontrado em vários utensílios usados na Eucaristia da Igreja Católica e atualmente ele é símbolo da religião islâmica. Roupas sacerdotais de Dagon. A indumentária do Papa é quase uma cópia exata da roupa de um sacerdote pagão de Dagon ou Poseidon, dependendo da cultura. Nem é preciso fazer muito esforço para notar estas semelhanças, não apenas na indumentária, mas também na liturgia. Por exemplo, nessa imagem, nós vemos um sacerdote de Dagon espalhando água benta, como fazem os ministros católicos na atualidade. Mas calma lá, quieta teu coração, porque com todas essas análises que nós fizemos aqui em relação à Igreja Católica, eu não quero jamais dizer que o povo católico é um povo pagão, de maneira nenhuma. O povo católico busca a Deus da maneira em que foram ensinados. Mas uma ressalva precisa ser feita. A Igreja Católica e os seus rituais são considerados, sim, pagãos. Estamos falando do sistema e não dos fiéis, dos sinceros que acompanham aí essa igreja. É necessário mostrarmos que, de fato, a Igreja Católica ela caminha em direção oposta ao querer de Deus, por isso ela pode ser considerado um sistema pagão. Os relatos e as visões que Chico Xavier teve em relação às cerimônias da Igreja Católica reforçam ainda mais os ensinos e as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia e as afirmações dela à luz da Bíblia em afirmar que a grande meretriz citada no Apocalipse 17, vestida de púrpura e escarlata, com uma taça de vinho na mão, passando de mão em mão, embriagando as nações, é de fato o sistema papal, é de fato a Igreja Católica. A grande meretriz, ela embebeda as nações, os demônios fazem seus milagres para enganar os eleitos, a mentira prevalece e a humanidade avança para o conflito final. Eu tenho certeza que esse vídeo ele vai falar muito aos corações de muitos católicos sinceros que estão em busca da verdade. Por isso, compartilhe esse conteúdo e eu tenho certeza que a obra de Deus vai avançar rumo à vitória, rumo à verdade. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus tire dos nossos olhos a venda do engano e que nós consigamos ver de fato o que a palavra de Deus nos ensina. Que a verdade de Deus prevaleça. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.